Vamos então fazer agora o nosso levantamento. Vou selecionar aqui, vou medir qual é a espessura da minha parede, qual a dimensão da minha porta, janela. Então, essa ferramenta aqui é a nossa trena. Ela justamente nos dá esse apoio de medir uma distância entre duas referências, certo? Então, vou medir aqui entre esse ponto e esse a espessura da minha parede, 15 centímetros. Essa medição é uma medição temporária, tá? Quando eu aperto o ESC ou vou fazer outra ação, ela sai. Diferente da cota, que é uma medição fixa, né? Que a gente pode cotar, já deixar aquela medida ali no local. Nossa medição aqui vai ser apenas para desenvolvimento do projeto. Então, vi que a minha parede tem 15 centímetros, essa minha porta tem 66, então ESC uma vez e já venho fazer a medição aqui da janela, 50 centímetros. Essa minha porta tem 66, a minha parede tem 15 e a minha janela tem 50. Ok. E essa parte aqui do shaft tem 5 centímetros. Então, nesse caso, vamos fazer logo as paredes para depois fazer a inserção das esquadrias. Então, cliquei lá em parede e parede básica de 15 centímetros. Vou começar a fazer ela, presta atenção aqui, ó. A linha de localização das paredes está com a face de acabamento interna. Então, eu vou começar a fazer ela clicando do ponto interno, certo? Se eu coloco aqui no sentido horário, ele já vai ficando locado corretamente. Se eu coloco, dá Ctrl Z aqui. Se eu coloco no sentido anti-horário, como eu estou posicionando a face de acabamento interna e a sequência dela é no sentido horário, ele vai querer posicionar para o lado de dentro, tá vendo? Então, o que é que eu faço? Antes de clicar, eu aperto a barra de espaço, ó. E aí ele vai ser rotacionado. Então, para você não ter esse trabalho de ficar apertando barra de espaço, lembra sempre disso, de você fazer essa construção no sentido horário. Vou passar direto aqui todas essas paredes do banheiro e vou fazer a inserção do shaft também. Mas vamos fazer aqui também o desenho do nosso quarto, que também vai ser outro ambiente utilizado, tá? Porque aí a gente já deixa pronto o nosso levantamento e depois a gente começa a trabalhar apenas no banheiro e depois vai para o projeto do quarto, ok? Então, vou deixar já pronto aqui o levantamento de todos os ambientes. Então, segue essa sequência. E ok, esquece para sair do comando da parede ou clico lá em modificar, certo? Então, fiz a inserção das minhas paredes, vou fazer agora a inserção da minha porta e da minha janela, tá? Então, cliquei aqui em porta, já sei que a porta é de 66, certo? Então, ó, porta simples, 66 por 2,10, vou inserir aqui, ó. Quando eu coloco, ela pode vir com a posição contrária. Então, como é que eu faço para rotacionar? Barra de espaço, tá? Cliquei em barra de espaço, ele vai rotacionar e perceba que ele vai dar uma travada. Ó. Se eu coloco o cursor mais para o lado de dentro, ele vira a porta para o lado de cá. Se eu coloco o cursor mais para o outro lado, ele vai virar a porta para o lado de lá, certo? Então, coloquei para o lado de cá, ele vai dar uma travada aí em cima dessa porta já existente. Cliquei, ok? Então, já vai ser posicionado. Primeiro passo já vai ser isso. Paredes e portas, certo? Falta colocar aqui a porta do meu quarto, que é uma porta de quanto? Vamos lá medir. É uma porta de 70 centímetros. Então, porta, vou trocar o tipo, certo? É a mesma família, mas eu vou trocar o tipo. Então, vou colocar aqui com a forca 76, certo? A gente mediu de dentro a dentro. Cliquei, posicionei a minha porta aí de 70 centímetros, certo? 70 centímetros interno e mais os 3 da forma. Então, ok. Posicionei minhas portas, falta colocar a minha janela, mas eu não estou conseguindo visualizar o que está abaixo, né? Isso porque a minha parede lá cobriu o meu desenho. Então, como é que eu faço? Venho aqui em estilo visual e vou trocar para estrutura de arame. Então, todas as minhas paredes elas vão perder essa parte sólida, vão virar apenas uma linha, tá? Então, cliquei lá, pronto. Estou conseguindo agora visualizar o que está lá embaixo, né? O que está no meu desenho. Então, venho aqui em janela e vou procurar
a janela de 50 centímetros aqui. Então, temos esse tipo de janela aqui, ó, boca de lobo, tem essa fixa, tem as janelas com bandeira e a janela de canto, tá? Então, pronto, achei essa boca de lobo aqui de 1 por 50, por exemplo. Ou achei essa fixa de 76 por 30. Mas nenhuma das duas vai ter essa medida de 50 por 50. Então, como é que eu vou fazer? Vou criar uma nova. Então, selecionei aqui o tipo que eu quero, digamos que seja essa boca de lobo, cliquei e vou então editar o tipo para duplicar este tipo, criando uma dimensão que eu quero. Lembrando, tudo que está dentro de editar tipo, altera em todos daquele tipo. Então, o que é que eu preciso fazer nesse caso? Para eu não alterar por cima dessa minha janela, né, boca de lobo de 1 metro por 50, eu vou então duplicar esse tipo. Então, cliquei aqui em duplicar e vou criar o boca de lobo de 50 por 50. Dentro de editar tipo também tem aqui as medidas, também tem aqui as configurações de material, certo? Então, vou permanecer com essas configurações e vou alterar aqui as medidas. Então, largura total, eu vou querer que seja 50, 0,50 e a altura vai ser isso mesmo, certo? Aqui é a questão da forra, largura, vou manter também. E daí em diante, eu já tenho essa janela desse tipo de 50 por 50. Então, eu vou só inserir aqui, ó. Eu posso até inserir mais distante, certo? Para não ficar tentando acertar aqui, eu posso inserir mais distante. E depois, ó, ESC, eu vou fazer este alinhamento. Então, aí é que vocês vão conhecer a ferramenta do Align, tá? O alinhar, que é o AL. Então, cliquei aqui ou digitei AL sem Enter, certo? Seleciono primeiro para onde eu quero que vá o meu elemento, ou seja, o caminho, tá? E depois o elemento. Selecionei o caminho e selecionei o elemento, tá? Então, sempre nessa ordem para alinhar qualquer coisa. Seleciona para onde você quer que ele vá e depois o que você quer que vá. Então, caminho e elemento, ok? Fiz o alinhamento, ESC para sair do comando e vou agora inserir a janela do meu quarto. Então, vou medir aqui com a treina que está aqui ou aqui. Selecionei um ponto e 1,50, certo? Então, vou lá em arquitetura, janela ou atalho WN e vou procurar pela janela de 1,50. Então, tenho aqui na janela sem bandeira, né? Eu tenho uma janela de correr que ela tem 1,10 por 1, certo? Que vai ser o mais próximo do que eu quero. Tem umas com veneziana, tem outras com bandeira de correr, tem uma de bandeira de 1,50 por 1,20 aqui, inclusive. Mas eu vou querer uma de correr normal, simples, sem bandeira. Então, eu vou selecionar essa daqui e vou fazer o quê? Se a configuração é por tipo, eu preciso duplicar esse tipo. Então, editar tipo e vou duplicar. Vai ser, então, uma janela de 1,50 por 1, certo? Então, deu ok. Vou manter as propriedades de material e vou alterar aqui a largura. Não vai ser mais 1,10, vai ser 1,50. A altura eu vou manter de 1 metro. Dei o ok, passei agora a ter um tipo de janela de correr de 1,50 por 1 e vou colocar aqui, posicionar também a minha janela. Posso já posicionar em cima ou posso fazer um alinhamento. Então, vou fazer o alinhamento para vocês fixarem melhor como a linha. Então, AL, que é o meu atalho de Align, lembra de não dar Enter, tá? Só digita AL. Selecionei o caminho, que é a minha janela do EWG, e selecionei o elemento, que é a minha janela do Revit. Então, fiz o alinhamento lá da janela, ESC, para sair do comando, ok? Vou voltar, então, o meu estilo visual para cores consistentes, certo? Para que eu visualize melhor o que está feito. Então, já temos as nossas paredes e temos as nossas esquadrias. Uma coisa importante nessa janela é a gente fazer o ajuste do peitoril dela. Então, se eu quero que o meu peitoril fique alinhado lá com a altura da minha porta, que é 2,10, eu posso ou corrigir pela altura do peitoril ou pela altura da extremidade.
ela tem 1 metro, ela teria um peitoril de 1,10, não é isso? Então, eu posso tanto fazer o cálculo colocando aqui, como eu posso já colocar direto na altura da extremidade, que eu sempre acho mais fácil, principalmente quando a gente tem aí uma altura de janela quebrada, né? Se fosse 1,10, 1,20, 1,15, tá? Para você não ficar calculando, coloca logo aqui que a extremidade dela vai estar a 2,10 e automaticamente o Revit faz o cálculozinho lá da altura do peitoril em relação à altura da janela, certo? Coloquei dessa janela, vou selecionar a janela do meu banheiro e também colocar que a altura da extremidade dela vai estar a 2,10. Então, ele já calculou a altura do peitoril a 1,60. Muito importante, a janela também já está sendo considerada uma janela alta. Já estamos com nossas portas. Faltou aqui também a parede do meu shaft, né? Então, vamos lá, parede e shaft 5 centímetros, que já existe também. Então, selecionei aqui por dentro, sentido horário, e posicionei aí também a minha parede de shaft. Podia colocar aqui também todas as minhas configurações de pontos elétricos e tudo mais. Só para vocês saberem aqui, se por acaso eu quisesse criar outro tipo de parede, eu vim aqui dentro de editar tipo, eu posso duplicar e criar um novo tipo também de shaft. Então, ó, eu vou criar um aqui, um de 6 centímetros, tá? Dei o OK e clico aqui em editar. Então, quando eu altero aqui o nome, eu não estou alterando a medida ainda, que nem a gente fez lá na janela. A gente só renomeou, duplicou, renomeou lá o nome do tipo e então é que vai fazer as configurações das dimensões, certo? Nesse caso de parede, as configurações de medidas não vão estar aqui. Ela vai estar composta por essa estrutura aqui, ó. Então, clico em editar e vou ter justamente a composição da minha parede. Então, a gente pode ver aqui que ela tem 3 camadas. 1, 2, 3. Essa primeira camada aqui está com 1,5 centímetro. Essa segunda está com 5 milímetros. E essa terceira aqui está com 3 centímetros, certo? Então, ó, tem aqui o material e a espessura. Então, a placa cimentícia está com 3 centímetros. O embolso está com 5 milímetros e a cerâmica está com 1,5, certo? Então, eu aumentei aqui 1 centímetro, não é isso? Então, digamos que esse 1 centímetro foi porque teve alguma outra camada. Então, eu posso inserir aqui uma outra camada, certo? Colocar aqui que ela não vai ser estrutura, né? Que a estrutura está sendo a placa, que ela vai ser aqui um acabamento, tá? E aí eu vou definir qual é o material que eu quero e definir que foi 1 centímetro desse acabamento. Então, só um exemplo aqui para vocês entenderem como pode estar criando. Dei o OK. E aí eu já vou passar a ter, ó, essa parede que eu selecionei, ela passou a ter 6 centímetros. Vou passar então a ter mais um tipo de parede aqui de 6 centímetros. E essa outra que a gente tinha colocado tá com 5 centímetros. Então, só para vocês entenderem, vou voltar aqui para a parede de 5. E pronto, estamos aí com o nosso arquivo, nossa planta de projeto existente pronta. Vamos então para o próximo passo.